Boa noite a todos. Agora já estamos gravando. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje a gente vai fazer o nosso segundo Web Meeting dentro da comunidade Inovação em Saúde, dentro da CIS. E hoje nosso tema é Gestão de Clínicas, Experiência do Paciente na Era Digital. E para debater esse tema, a gente convidou a Neuza Andrade, que é uma consultora sênior da Value em Access, e tem uma longa carreira na área de saúde, com pós-doutorando pela Poli, doutorando em engenharia de produção, mestre em administração, MBA em TI, um currículo aí de longa data. Temos com a gente também o André Vilas Boas, profissional, um executivo muito experiente aí do setor de saúde, atualmente ele é um sócio sênior aí da MEMED. Estamos com a gente também a Carolina Rocabado, que fala, Carolina? Rocabado, isso mesmo. Rocabado. Estamos com a Carolina Rocabado, também uma liderança executiva aí que fica entre direito e tecnologia na saúde. E eu, Gustavo Pedreira, sou um dos embaixadores da CIS, também sou sócio da Telepax, uma empresa de telediagnóstico, e a gente vai debater isso aí. Quem tiver interesse, quiser conversar com a gente, também fica à vontade para mandar suas dúvidas no chat, depois a gente abre aí para um bate-papo mais direto. Para iniciar a nossa web meeting, vou passar a palavra aí para a Neuza, que vai fará uma apresentação para a gente. Pode ir. Obrigada, Gustavo. Obrigada aí, pessoal, por estar comigo aqui nesse evento e principalmente aqui pelos meus debatedores que vão estar junto comigo, me apoiando aqui, fazendo perguntas. Então, a ideia é uma conversa, a ideia não é uma aula fechada, um seminário, a ideia é a gente fazer uma conversa aqui, apresentar um pouquinho da minha experiência. Eu estou fazendo um projeto em Curitiba, que é a gestão da fila do câncer de mama, então eu aproveitei um pouco dessa experiência para trazer para vocês o que a gente já aprendeu em 3 anos de projeto, e vocês fiquem à vontade para me interromper, perguntar, ou a gente segue e depois vocês perguntam, mas, de qualquer forma, a ideia é fazer uma conversa. Então, deixa eu começar aqui minha apresentação. Todo mundo vendo minha tela? Pronto, estamos vendo. Ótimo. Então, gente, agradecendo novamente a presença de vocês, hoje o assunto é gestão de clínicas e a experiência do paciente na era digital. Eu vou focar um pouco na parte do fragmento do dado para a continuidade do cuidado, que esse é um dos problemas que o paciente tem, independente de ele estar numa era digital ou não. E aqui o André, da Unimed, tem uma experiência muito interessante também em relação a essa parte do paciente receber os seus dados, estar com os seus dados, né? Então, nós temos várias experiências aqui, e o dado é do paciente, como todo mundo sabe. Mas, vou me apresentar aqui para vocês um pouquinho melhor, no sentido de que eu vou falar 2 coisas que eu faço. Uma, eu cuido deste projeto de Jornada Digital do Câncer de Mama em Curitiba, que é um projeto piloto, que está na CEIDIG, um projeto homologado na CEIDIG para ser o piloto para o Brasil. E um outro, porque é um projeto de pesquisa, que é um termo de cooperação entre o Brasil e Moçambique, que é o número do utente de saúde, e eu fiz isso dentro do meu pós-doc na engenharia de produção e na engenharia de automação lá na Escola Politécnica, com supervisão do professor Eduardo Mário Dias, que é um dos gênios ali da Escola Politécnica, e fiz parte também desse grupo de trabalho de saúde digital e planeamento de sistemas nacionais para todos os falantes de língua portuguesa. Então, esse é um pouco do meu background. Como eu sou da academia também, eu tenho que fazer essa parte de declaração de conflito de interesse, e essa apresentação é exclusiva aqui da CIS. As imagens que eu estou usando aqui foram geradas pelo Notebook LLM, e os textos são meus mesmos, então eu não recebi de nenhuma das empresas que eu vou falar, e não possuo vínculos funcionais com essas empresas, a não ser nos projetos de pesquisa que eu coordeno. Então, nós vivemos hoje num mundo que recebe uma inúmera
inúmeros dados, na verdade, para se converterem em informação. Hoje mesmo eu estou usando aqui uma pulseira e um anel, que um me dá uma parte dos meus eventos aqui, do meu sono, das minhas calorias, e o outro me dá o que eu fiz de ginástica, de movimento, e se eu fiz corretamente. Então, esses dados, eles vão para minha nutricionista, e ela fica me monitorando e me dando bronca. Basicamente é isso. Mas a gente tem um paradigma novo, que o paciente é quem deve estar no controle dos seus próprios dados, né? Então, a gente tem um paradigma que a gente está mudando esse paradigma, que quem controla o dado é a operadora, quem controla o dado é o hospital, quem controla o dado, quem detém esse dado, na verdade, né? Mas quem deveria deter é o paciente, e esse paciente deveria carregar consigo aquilo que ele precisa, na hora que ele precisa, e existem várias ações, vários projetos globais sobre isso. Um deles é o International Patient Summary, que carrega só aquilo que o paciente precisa, alergia, se ele tem uma prótese, se ele tem uma órtese, se a mulher está grávida, por exemplo. Então, carrega aquilo que precisa carregar na hora que ela vai fazer um procedimento ou outro cuidado em um lugar. O médico, em qualquer idioma, consegue baixar aquilo, porque está em Fire, e também porque é um projeto global. E então, eu estou aqui, mas eu fui passear na China, o médico chinês consegue olhar esses dados mínimos, né? Mas é o paciente que carrega esse dado, tá? Nosso embrólio aqui no Brasil é um pouco dos medicamentos, mas eu não vou entrar nessa parte. No entanto, a gente precisa ter a noção de que o paciente não vive os sistemas. Ele precisa dos sistemas de saúde, mas ele precisa da jornada dele. E o que acontece? Cada serviço registra um fragmento, não tem como ser diferente, cada serviço tem uma especialidade, só que esse fragmento precisaria se conectar com o próximo fragmento para que ele tivesse contexto. Porque se não acontece isso, ele perde o contexto. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho registro duplicado, eu tenho exame duplicado, eu tenho desconexão de, por exemplo, medicamentos. Então, eu não sei, no caso do câncer, isso é muito sério, porque eu não tenho a continuidade para saber o que aconteceu, eu não sei o intervalo entre, por exemplo, uma quimioterapia e outra. Então, isso realmente é bastante complexo e precisa ser ajustado para a saúde do paciente, tá? Então, a fragmentação é um problema operacional, mas ela é muito angustiante para o paciente. Por quê? Porque quando eu estou olhando para o modelo clínico, eu estou vendo lá a consulta que ele fez, o exame, o laudo, o encaminhamento, o procedimento, mas o paciente não sabe o que acontece depois do laudo, ele não tem ideia. Ele não sabe quanto tempo ele vai esperar. Ele não sabe para onde ele vai, qual é o procedimento que ele vai fazer. Então, ele fica muito às cegas, né? E o que a gente precisa no mundo de hoje é conectar essas duas perspectivas, esse é o meu trabalho, inclusive, e a gestão precisa enxergar a produção disso, e o paciente precisa ter a certeza de onde ele está indo, para onde ele está indo. Então, a experiência digital não é só um aplicativo. É muito importante que a gente tenha, por exemplo, como o Gustavo falou, eu tenho uma empresa de telediagnóstico. Super importante, porque às vezes, vamos dar o contexto aqui do câncer de mama, eu preciso dar um laudo para uma paciente, às vezes o laudo dela é um laudo que ela precisa fazer novamente uma mamografia. E eu posso fazer isso via telediagnóstico, isso vai me custar muito menos. Essa mulher não tem com quem deixar o filho, muitas vezes, ela atende isso em casa, e isso está dentro de um contexto que é realmente importante. Eu estou compartilhando informação clínica, eu não estou dando um diagnóstico que não é um diagnóstico que possa ser dado por uma máquina, né? Mas eu
posso guardar essa informação que eu falei para esse paciente naquele dia, pedir para ele voltar em X tempo e dizer qual é a ação que eu vou tomar em relação àquele laudo que ela recebeu, tá? Então, eu tenho que reconhecer essa mesma pessoa em todos os pontos de cuidado. Então, eu fiz presencial, eu fiz na teleconsulta, eu fiz na casa dela, eu fiz com o laudo dela, eu fiz com um outro profissional especialista para me apoiar. Qual é a tarefa que tem que ser feita, qual é o alerta, quando que ela tem que voltar, para você informar corretamente o paciente com linguagem adequada, de modo acessível, de modo que ela se sinta atendida mesmo, tá? Então, agora voltando aqui falar em Curitiba, na gestão do câncer de mama, a gente considera que é um sucesso, porque através do BIRADS, que são dados pelas mamografias, que é bastante complexo até, né, a gente consegue fazer a gestão da fila. Então, eu não sei quantos aqui conhecem a classificação, mas ela tem uma classificação de 0 a 6, 0, por exemplo, essa paciente tem que voltar e fazer o exame, porque pode ter tido um erro no mamógrafo, um erro no laudo, um erro X ali, que precisa fazer novamente aquele exame. Então, se a pessoa for pesquisar na internet, pode ser que ela coloca lá, meu BIRADS deu 0, e ela vai ficar assustada com o resultado ali, você tem que fazer novamente o exame, porque ela não sabe, às vezes não é nada, às vezes sim. Aí, ela tem um BIRADS 3, o BIRADS 3 eu tenho 6 saídas diferentes para o BIRADS 3. No BIRADS 2 eu posso ter algumas saídas diferentes, por conta de que se ela tem uma comorbidade, se ela tem um padrão genético ali que eu preciso olhar. Então, eu tenho esses fatores que eu tenho que juntar aqui para fazer a gestão da fila. Aí eu tenho uma confirmação diagnóstica, que eu tenho prazo para lidar com essa confirmação. Eu tenho os biomarcadores, que vão me dar uma outra prioridade. Eu tenho o estadiamento, que vai me permitir fazer uma busca ativa, e o tratamento que eu tenho que fazer com uma gestão de rede e com os dados harmonizados para ter uma história longitudinal. Então, como é que eu faço isso? Eu estou falando especificamente de Curitiba, tá, gente? Quando a gente chega lá, a gente olha para o Siscam e a gente vê que existem os laudos, que eu precisava analisar 257 colunas e combinar esses dados, e eu precisaria pegar esses dados legados e organizar essas mulheres numa fila, tá? Para fazer uma jornada dentro de um modelo que fosse possível lá na frente fazer a interoperabilidade desses dados, que ok, ela entrou no meu sistema, ela vai para qual é o próximo passo, quando que ela vai para o próximo passo, de que maneira, né? Então, a gente tem um aprendizado aí que a gente está tentando compartilhar o máximo possível, que do jeito que a gente fez lá em Curitiba, a gente mapeou a realidade, e em cima da realidade a gente olhou para os dados legados, e a gente construiu o sistema para que a gente conseguisse seguir em frente. Então, de modo que a gente tinha alguns gatilhos ali, né, para controlar os intervalos, para não perder as pessoas elegíveis, para receber comunicação. Então, a gente consegue, em cada etapa do processo, gerar uma aproximação. Então, quando a gente detectava, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem, né, que é a mamografia, e eu preciso complementar isso aqui para ter um laudo, né, um pouco melhor. Confirmei, achei quem precisava, então depois do meu rastreamento, fiz a avaliação de risco e faço a busca ativa, e aí eu entro na fase de tratamento e navegação desse paciente para sustentar a continuidade através de um plano terapêutico específico para câncer de mama, não é o caso, tá? Mas para dizer quando que ela retorna à rede, de que forma que ela retorna. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que só precisa retornar daqui 2 anos. Então, essa paciente, para mim, ela entra numa outra fila. E essa paciente eu posso mandar
uma mensagem via app. Parabéns, você está com uma saúde excelente, continue assim, e daqui 2 anos o sistema vai alertar você que você precisa voltar. Não, você precisa voltar daqui 6 meses. Então, o sistema vai alertar daqui de 6 meses, tá? Então, a central de inteligência de câncer de mama, ela atua como motor de navegação, ela usa inteligência artificial para classificar os dados, então ela conecta os laudos, os pedidos, que são as requisições, as agendas, os históricos, numa visão longitudinal, com uma prioridade explicável. Então as regras clínicas são os modelos que a gente utiliza para treinar a IA, e a navegação é sempre humana. A gente não deixa a navegação ser feita por IA. Por quê? Porque a gente precisa se comunicar com esse paciente, tentar falar com ele, não consegui falar, e coloca lá um input, um dado estruturado para acompanhar aquele paciente ao longo do tempo. Pode ser que ela não tenha nada em câncer de mama, mas ela tenha um diabetes, aí você entrega esse paciente para um outro projeto que não é o nosso. Então, falando de IA, como é que a gente usa aqui? A gente usa para organizar a atenção, mas não para substituir o cuidado. E ela classifica os documentos massivos, então a gente hoje está com 150 mil laudos lá classificados, com risco sinalizado de qual é o atraso na jornada. As filas são priorizadas, e elas são revisadas pelos distritos, né? Então, a gente trabalha só para o SUS, então a gente trabalha com essa lógica de rede do SUS, que é distrital, e a gente não deixa a IA interpretar a imagem autonomamente, nem diagnosticar, prescrever tratamento, medicamento, nada, e nem ocultar critérios, porque ela é bem propensa a fazer esse tipo de coisa. E o Human in the Loop, que é um modelo que a gente usa para conectar o paciente com um navegador, com um enfermeiro, com um profissional de saúde, para que este tenha a decisão e a responsabilidade de encaminhar e fazer a regulação desse paciente. Nesse modelo aqui que a gente falou, a gente já tem uma fórmula ali que, ao ter 60% dos diagnósticos realizados nos estágios 1 e 2 para o câncer de mama, e ter uma avaliação diagnóstica completa, com laudo, com biópsia se for o caso, né, a gente consegue 80% de tratamento concluído sem abandono. Tá? Então, essa é uma meta da OMS para orientar uma rede complexa, e a gente utiliza essa regra para trabalhar neste projeto especificamente. Então, o nosso objetivo não foi e não é digitalizar as etapas, é cumprir os desfechos de modo que as pessoas tenham a possibilidade de se ver na fila. Lembra lá do primeiro slide que eu coloquei, quando as pessoas não sabem, elas estão perdidas, em que etapa do cuidado elas estão? Então, a ideia é a gente transformar isso num modelo realmente replicável para todo o Brasil, tá? E aí a gente criou painéis, eu não vou mostrar os painéis aqui agora para vocês, porque eles têm dados que são realmente de Curitiba, mas a gente tem um dashboard bem interessante, para mostrar quem está em maior risco agora, quem ultrapassou o prazo e aonde foi isso, né? Qual é a etapa que concentra maior gargalo na rede, e as desigualdades de território ou prestador, para que a gestão possa organizar isso, dar prioridade e responsabilidades, e não apenas visualizar esses dados. A jornada clínica na área de câncer de mama, ela é bastante complexa. Isso aqui é uma coisa bem reduzida, mas que dá para vocês terem noção do nosso trabalho aqui para esse projeto, porque a gente precisa cuidar desde o acesso até a continuidade e desfecho, e em cada etapa eu tenho minimamente 3 subetapas, né? Então, a partir do momento que eu coloco isso dentro de uma maneira estruturada, eu posso ter os condicionais, então vamos pegar, se eu estou na etapa de diagnóstico e planejamento,
eu tenho teste genético ou não, é uma condicional. Eu tenho estadiamento e avaliação multidisciplinar, eu tenho um plano terapêutico, e aí quando eu estou em que modelo, né? No 8A, no 8B ou no 8C. Eu vou para a cirurgia, ou vou para a terapia neoadjuvante, ou vou para uma terapia sistêmica inicial. Eu vou para uma cirurgia de reestadiamento, eu vou para um HER2, eu vou para uma hormonioterapia. Então, essa parte de tratamento, ela ainda abre um pouco mais aqui, eu trouxe uma parte mais reduzida, né? Mas seriam esses pontos da jornada onde o paciente está e você consegue fazer uma navegação transversal e buscativa em qualquer um dos casos aqui, tá? Porque a gente tem uma parceria com o INCA e uma parceria também com o Erasmo Gertner, que é o nosso parceiro para validar cada uma dessas etapas aqui dentro desse fluxo orientado ao evento, e isso aqui também está todo mapeado em FIRE para que ele entre na Rede Nacional de Dados em Saúde, já como uma modelagem para todo o Brasil, né? Então, se eu pudesse dar alguns conselhos aqui para a gente iniciar e fazer essa transformação em outras linhas de cuidado, inclusive eu posso pegar isso que eu fiz em câncer de mama e colocar para qualquer outra área oncológica, escolher uma jornada, então um problema que você tem ali prioritário, né? Faça as definições, e então use as sociedades que estão envolvidas nisso e que têm esse conhecimento para dar essa possibilidade de você ter os desfechos definidos. Os dados mínimos, então, a gente modelou aqui quais são os dados mínimos que precisam ser compartilhados e ser conhecidos para que você não use simplesmente a tecnologia que não vai te atender. O evento tem que estar ligado a uma ação, e esse evento tem que ter um resultado relevante na prática clínica, para que você possa determinar o próximo passo, quem é o responsável, qual é o prazo, a evidência da conclusão, e você tem que combinar isso com o paciente, tá? O paciente tem que ter essa percepção. Se ele não tiver essa percepção do que você está fazendo aqui, tudo que você faz não tem sentido, porque o nosso sentido é o paciente. Então, a tecnologia, ela se torna invisível quando a experiência funciona, os dados estão conectados, as ações estão coordenadas e o paciente está acompanhado, tá? Então, queria agradecer aqui a CIS por ter me convidado para fazer esse segundo evento aqui com vocês. A Roche, que é o nosso sponsor aqui nesse projeto, Curitiba, que nos dá todo o apoio ali para fazer o que a gente precisa fazer, a USP, com os nossos geninhos ali trabalhando conosco, criando os algoritmos, e também a República de Moçambique, porque eu trabalho com eles nessa parte de saúde conectada, e a Prisma, que é a empresa que faz todo esse projeto funcionar. Vamos abrir para perguntas e respostas, e depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do projeto, eu fico à disposição, e também para mostrar o timeline do projeto. Neuza, muito boa apresentação. A gente vê uma completa experiência com escala, né? Você tem uma escala aí de uma das maiores capitais do Brasil e consegue amarrar tudo, né? Conforme você ia falando, eu ia notando várias coisas aqui de impacto, né? Quando você fala de uma comunicação adequada, né? Como eu disse, eu faço um pouco aí do telediagnóstico, né? Muitas vezes a gente percebe o paciente um pouco perdido, acaba nos procurando, que deveria procurar quem faz o exame, mas acaba nos procurando né, com medo, com incerteza, a gente tenta apoiar, então realmente tem vários pontos muito interessantes. Gostei muito também, né, quando você coloca, né, essa dica no final de escolher uma jornada e começar a fazer. Às vezes a gente quer abraçar tudo, resolver tudo ao mesmo tempo, não dá, né? Melhor começar uma jornada e definir uma jornada e começar a fazer. Gostei muito dessa dica também. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, escrito ou por voz, fiquem à vontade.
Se não tiverem nenhuma pergunta agora, acho que eu passaria a palavra para o André Luiz Vilas Boas. André, depois dessa aula da Neuza, com uma visão aí bastante operacional, prática, mas também de política pública quase, como você acha que a gente consegue trazer isso para um mercado mais privado? Como você vê outras soluções nesse mercado também que podem nos ajudar? Bom, boa noite, obrigado mais uma vez aí, né, principalmente ao Gustavo, a Neuza e todos que estão aqui participando. Bom, eu estou há 20 anos aí na área da saúde, fui diretor de alguns hospitais e há 6 anos mais ou menos eu vim para... Na verdade, eu voltei para a minha área de origem, que é a área de tecnologia, empreendi e há quase um ano estou, então, na MEMED, onde eu sou sócio sênior e head de parcerias estratégicas, né? E preciso agradecer mais uma vez aqui a Neuza, porque eu terminei hoje o meu artigo mensal para o CIS, e vou dar um spoiler aqui, o título dele é A Síndrome do Sapo Fervido. E é exatamente falando de quê? Falando de que o que nós estamos esperando, né, para implementar a interoperabilidade, para implementar o compartilhamento de dados clínicos, que, como a Neuza disse muito bem, são dados que, por lei, por regulamentação, por direito, pertencem ao paciente, né? Gustavo sabe também que eu fui cofundador de uma Health Tech, que é uma carteira digital de saúde, da qual eu precisei me afastar um pouco por conta da minha dedicação integral aqui à MEMED, mas continuo acompanhando os outros fundadores, e o desafio é gigante, porque a tecnologia existe, a plataforma está pronta, faz tempo, só que tem um detalhezinho de nada, que é ninguém quer compartilhar o dado com o amiguinho, né? Então, eu queria ver o dado do amiguinho, mas eu não quero mostrar o meu dado para o amiguinho, porque eu consigo ter clareza do benefício que eu teria, qualquer instituição, seja ela um hospital, seja ela um consultório médico, todos reconhecem os benefícios de você ter os dados de toda a jornada do paciente, ou pelo menos da maior parte dela, né? Só que ninguém dá o primeiro passo, né? Ninguém dá o primeiro passo. Até já existe regulamentação, porque se a gente fala de LGPD, está lá. A gente fala sobre o direito dos dados, está lá. Então, a gente tem pelo menos 4 grandes regulamentações e legislação que dão subsídio. Então, não precisa, né, em termos legais, não precisaria de uma nova regulamentação de Open Health, por exemplo. Eu até acredito que isso venha a acontecer por conta exatamente de que a gente não sai do lugar. Então, talvez venha, né? A gente sabe, a gente acompanha aí o trabalho da Ana Estela Haddad e de outras pessoas ali que estão buscando isso, né? No Brasil, até o termo Open Health é proibido, né? Porque, assim, quando a gente fala de Open Health, vem logo mas Open Health ele não é a mesma coisa que o Open Finance. Não é. A gente sabe que nós estamos tratando de vidas humanas, né? E o outro está tratando de um ativo totalmente diferente. Então, mas o conceito do compartilhamento e a inevitável comparação de tempo, né? Porque a gente está bem avançado no sistema financeiro, é seguro, né? A gente hoje já não vive mais sem... e acabou que foi a base também para o Pix, né? Acabou levando... uma coisa levou a outra, e hoje o Brasil ele é modelo para o mundo, né, na área financeira, e aqui a gente não tem. Então, eu acredito sim, Gustavo, que há há solução, né? Eu sou otimista, acredito num caminho favorável. Eu acredito que não vai haver um único repositório de dados, como acontece em alguns países, porque nós vivemos num país continental, com todas as questões políticas também, não só geográficas, mas eu acredito que sim, a gente pode ter algumas diversas redes interconectadas, entre elas a RNDS, né?
Então, eu sou extremamente favorável, eu sou fã da RNDS, só que ela é uma rede vazia ainda, né? Ela é uma rede que, no máximo, você consegue achar suas vacinas e olhe lá, né? Pois não, Neuza? Neuza, André, Tá no mudo, né? eu fico muito feliz com as suas palavras aí e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com a MEMED aqui, com o nosso projeto, viu? sim, Vamos conversar. sim, Que a ideia é essa, porque a interoperabilidade, gente, basicamente é conversa. E quando você fala que a RNDS é vazia, por que ela é vazia? Porque eu preciso de um modelo de informação e eu preciso de um modelo computacional. O computacional, você dá na IA, ela faz, mas o de informação, você tem que juntar todo mundo, colocar todo mundo na mesma mesa, todo mundo conversar e todo mundo acordar que aquele dado vai ser trocado, né? Então, eu vou dar um pedacinho do meu tratamento, outro vai dar um pedacinho do medicamento, outro vai dar um pedacinho não sei o quê, e todo mundo vai colocar numa rede federada ali, que depois pode subir para a Rede Nacional de Dados de Saúde. Então, fiquei muito contente aí com a sua intervenção, porque é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo toda a modelagem, a gente sobe uma rede de Curitiba, quem quiser utilizar essa mesma modelagem pode subir, que sobe para a RNDS. Está em Fire já, entendeu? Então, então essa que é a nossa lógica, né? A nossa lógica é essa mesma que você falou de interoperabilidade, de interoperar dados e cada um dá o seu pedacinho de dados. Sim. Não importa se você pegou aquele dado numa presencial ou numa tele, não importa se você pegou, se você tem aquele dado para subir, você vai subir, né? Se você principalmente em câncer de mama, eu até coloquei aqui, a gente quer muito conversar com a saúde suplementar. Por quê? Porque muitas vezes a mulher começa o tratamento no SUS e vai para o suplementar, ou começa no suplementar e vai para o SUS. E eu preciso desses dados. Sim. Não pode simplesmente não tem como começar de novo. E eu começo de novo. Então, sim, eu estou pegando essa mulher e sacrificando ela 2 vezes. Entendeu? Você faz isso. Não, com certeza, e até no meu artigo de hoje, né, que eu terminei hoje, vai ser publicado na quinta-feira de manhã, na newsletter da CIS, né. Eu falo das consequências, né, que elas são consequências que vão além de desperdício financeiro, né, mas elas também afetam a segurança do paciente, né. A gente sabe que muitos exames o paciente está exposto a radiação, por exemplo, um dos riscos, mas tem muitos outros riscos, né? Fora o desconforto de você ficar repetindo exames. Então, é uma via paralela, né? Tem a questão dos custos, mas tem a questão do assistencial também, né? E a gente sabe, quando a gente traz aí para o contexto da IA, todo mundo fala muito de IA, né? Eu, às vezes, até sou meio chato, porque eu dou umas respostas, às vezes, um pouco difíceis, assim, duras, porque as pessoas esquecem que é preciso primeiro ter o conhecimento, a base de conhecimento, né? Porque todo mundo pensa em IA e vai lá e um pouco mais desavisado, pensa no ChatGPT, pensa em outras plataformas, só que elas não são adequadas, né, para a gente tratar soluções de saúde, porque antes de tudo, para que uma IA funcione, eu preciso ter dado. E aí, como a gente falou aqui já, eu e você, né, estamos aqui concordando, se eu não tenho dados de toda a jornada do paciente, não adianta eu ter uma IA, né, porque ela não vai conseguir me ajudar muito, ela vai continuar me ajudando de forma particionada, né. Então, até nisso, a gente precisa dar um passo atrás, né, a gente precisa evoluir. Só para terminar aqui minha fala, a primeira, pelo menos, né, que não sei quanto tempo a gente vai ter, ainda já está bem adiantado, mas eu queria só dizer assim que não é uma propaganda, não é meu objetivo falar da MEMED, mas até pegando um gancho do que você falou, lembrando a todos que a MEMED é uma plataforma gratuita, e ela vai continuar sendo gratuita para instituições, médicos e pacientes, mas eu queria dizer que a gente está caminhando para ser exatamente esse conector de dados clínicos, né? Porque eu estou conectado no hospital, eu estou conectado no consultório médico, eu estou conectado com o paciente e vou além, vou até a indústria farmacêutica, vou até as redes de farmácias. Então, hoje, a gente já tem ali toda uma estrutura pronta
e relacional para ser esse conector de dados clínicos, né? Então, a gente vai caminhar para isso. A gente está no momento de ainda focar na jornada, de melhorar a jornada do médico, né? Vocês devem ter visto aí notícias, principalmente de algumas parcerias, como a Turi, por exemplo, do Thiago, que a gente está avançando muito em IA para melhorar a jornada do médico, né? Fazendo até com que a própria prescrição não precise mais ser digitada, e sim apenas falada. A Turi já faz isso, né? Mas é uma das soluções, não é a única. A gente não tem uma única solução. Mas a gente vai avançar depois para a jornada do paciente, porque a gente não faz nada ainda, a gente faz muito pouco ainda, né, em relação à jornada do paciente. Hoje a minha jornada termina no envio da receita, mas eu posso renovar a receita, eu posso fazer uma série levar uma série de benefícios para o paciente, é isso que a gente vai fazer. A gente só não sabe, aí fica aqui para vocês pensarem, a gente não sabe se vai ter um repositório, ou se a gente vai adotar aí parcerias, ou vários parceiros, ou um só. A gente ainda vai começar a pensar nisso mais ao final do ano. Perfeito, André, muito bom. Agradeço aí suas palavras, seus conhecimentos e compartilhar aqui com a gente. Eu gostei demais, né? Primeiro precisa do conhecimento, né? Eu, além do telediagnóstico, né, de vez em quando eu faço algumas consultorias, algumas assessorias menores, e é muito comum, né? Não, eu quero pôr IA porque a gente está errando muito. Não, primeiro vamos arrumar um processo, vamos parar de errar, depois vamos colocar IA, né? Eu acho que realmente tem que mudar muito essa visão. E tentando trazer um pouco, né, para uma gestão de um hospital particular, né, para uma gestão de uma clínica. A Neuza tinha comentado também, eu acho que eu acabei pulando, né, fazer um processo vinculado com gatilhos, né, porque normalmente o paciente vai, faz o exame e volta, né, ele não tem justamente a centralidade no paciente, né, o processo do paciente inteiro. Esse paciente, ele ficando no seu ambiente, né, fazendo todos os exames, fazendo todo o acompanhamento, tendo o gatilho, achei um BIRAD 0, preciso marcar um ultrassom, então vamos marcar esse ultrassom, daí dá um BIRAD diferente, vamos fazer uma biópsia, e assim faz todo o caminho, o tratamento e tal. Realmente muda completamente o cenário de gestão e torna o setor mais eficiente, mas mesmo, né, sem esse olhar só público, mas olhando com esse olhar privado, você mantém o seu paciente dentro da sua clínica, gerando mais receita também para a sua clínica, né? Então, você consegue ser o churn, né, quando você perde o paciente para outro, por uma fragmentação, por uma falta de gestão, uma falta de acompanhamento, é muito pior do que você ter pequenos processos, né, que possa manter essa centralidade no paciente. Mas nós ouvimos bastante aí privacidade de dados. Eu tenho uma discussão muito interessante em alguns mercados de propriedade de dados, e aí eu queria chamar aí a Carolina para participar com a gente. Carolina, o que você acha um pouco aí de privacidade de dados nesse cenário, de propriedade de dados nesses cenários? O que mais você quiser agregar aqui com a gente, será uma honra. Obrigada, pessoal. Boa noite, aqui é um prazer estar com todos vocês nessa discussão. Nossa, comentaria várias coisas em relação ao que a Neuza trouxe e que o André trouxe também. Tem algumas polêmicas, né, quando a gente fala de alguns temas, e outras oportunidades e possibilidades de fato. Quando a gente fala do tema privacidade e proteção dos dados, só vou fazer esse adendo, por quê? Porque a privacidade é o direito do paciente, é um direito constitucional. Então, o que é esse direito? É o que o paciente ele tem o direito de entender o que ele quer deixar na esfera privada e o que vai circular nas empresas e que deve ser protegido. É aí que a gente fala sobre a proteção dos dados. Então, a privacidade como um direito da pessoa. Nessa questão, quando a gente está falando da privacidade como um direito de um ser humano, de uma pessoa, as empresas, e aqui falando muito no olhar de onde eu atuo, são fiéis depositárias do dado. A elas cabem o accountability, a governança, em relação a como esse dado vai ser protegido e como isso vai ser legitimado no compartilhamento entre as empresas. Isso quer seja no âmbito privado ou no público. O que quer dizer? Que ainda que seja na esfera da RNDS, e não sou contra ela, tá, André e Neuza, ela tem que ter legitimidade. O acesso não pode ser irrestrito e sem transparência ao paciente.
E é esse o lugar, e esse é o lugar difícil, que é o estado da arte da gente alcançar uma interoperabilidade em saúde em que a gente consiga trazer essa transparência ao paciente. Porque se todas essas empresas, sejam públicas ou privadas, são fiéis depositárias do dado, como que a gente consegue engajar o paciente nessa jornada para ter um desfecho que seja qualificado, que ele consiga entender o que estão fazendo com os dados dele e engajá-lo nesse desfecho? Acho que a Neuza levantou a mão. Pode falar, Neuza. Levantei sim, porque assim, é importante a gente começar a entender a RNDS como um projeto que é global, ele não é um projeto Brasil. Ele nasce com o FAIRE, e o FAIRE tem essa lógica de consentimento. Então, o FAIRE nasce com a lógica da GPDR, né, que é a nossa inspiradora para a nossa LGPD. Então, o que acontece? Eu sou um pesquisador, eu não posso entrar na RNDS como profissional de saúde. Eu tenho uma barreira ali para pegar aquele dado. Eu sou um profissional de saúde, eu posso ver aquele dado daquele paciente, não se o paciente não me liberar. Então, o FAIRE, ele já nasce com essa visão lógica, né? Então, por isso que nós mapeamos todos os dados de câncer de mama já em FAIRE, já com gestão de consentimento, na primeira camada, não é na segunda, é na primeira camada. Você nem chega, você não vai nem conseguir requisitar. Por quê? Porque o seu perfil não permite que você sequer requisite aquele dado, tá? Então, nós temos realmente um grande poder aqui de orquestrar isso, mas nós estamos, como o André falou, nós estamos só nas vacinas. Né, e houve vazamento nas vacinas, a gente sabe que houve lá, saber se tomou a vacina, se não tomou. Cara, cadê a orquestração desse negócio? Né? Então, nesse projeto de Curitiba, a gente toma muito cuidado, por quê? Porque a gente tem pessoas politicamente expostas que poderiam estar ali neste projeto sendo expostas, e também é um outro problema que você deve entender muito melhor do que eu, inclusive, sobre isso, mas eu estou falando da parte tecnológica. Tecnologicamente, nós temos uma estrutura que parte do consentimento. Então, vamos pegar no seu caso, que você é uma pessoa da área de direito, e eu tenho pais separados, quando ou a mãe só tem o direito a olhar os dados da criança, e o pai não pode, porque o juiz determinou que ele não pode mais olhar nada daquela criança, que ele não pode fazer mais nada com aquela criança, né? Você tem que bloquear automaticamente no sistema, e só vai voltar se o outro juiz liberar, tá? Então, isso já existe logicamente. Como a gente vai implementar isso e como a gente vai fazer essa discussão na sociedade para o paciente entender que é ele que faz, é ele que libera, é um outro caminho aí que a gente vai ter um caminho gigante aí para discussão e para colocar todo mundo na mesma página. O Alan falou uma coisa bem legal aqui, que a gente precisa dos inputs corretos para dar os outputs. Então, suponhamos, pegamos esse caso do pai que não pode ver o dado do filho. Mas não chegou esse dado lá na RNDS, não chegou como chama isso, Carolina? Como chama esse despacho do juiz para ele? Sentença? Essa sentença não chegou lá, né? Então, assim, o jurídico terminou o processo dele, mas isso não chegou na RNDS. A RNDS não tem como saber. Tem que ter essa lógica, entendeu? Porque, na verdade, assim, a gente está falando que é muito além da RNDS, a gente está falando sobre direitos, né? Quando a gente está falando direito à privacidade, quando eu estou falando do menor de idade, do idoso, é um desafio tanto quanto MEMED. Cara, como é que, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do André, MEMED. Como é que eu sei quem é o responsável por aquele menor de idade em relação àquele CID de uma criança menor de idade, para poder fazer o compartilhamento dessa informação? O nível de transparência que eu consigo para os responsáveis é um desafio nosso como DASA também. A gente, porque é isso, a partir do momento que você tem a curatela
e a tutela. A tutela dos menores de idade e a curatela são de maiores de idade incapazes, né? Onde entra com o processo para assumir ali a curatela de um idoso, por exemplo, incapaz, maior de idade. Então, nesse sentido, veja, é muito além do que só o dado de saúde. A gente está falando também sobre direitos à personalidade, de proteção da criança, do menor de idade. A gente está discutindo agora o ECA digital, sobre como é que a gente faz um trânsito seguro em plataformas dos dados de menor de idade. A gente está falando também sobre os principais vulneráveis, né? Idosos, que muitas vezes não têm o acompanhamento de quem proporciona a curatela. Então, esse é um lugar, e eu concordo com você, tá, Neuza? É o desafio do nosso tempo, dessa era da informação que nós estamos vivendo. Como que a gente engaja os nossos pacientes e os profissionais de saúde, porque isso é muito importante, né? Os profissionais de saúde também precisam entender esses direitos. Também precisam entender que o paciente tem direito sobre o dado dele, direito de transparência, de entender o que está sendo colocado no prontuário dele, essas informações. E muitas vezes a gente ainda como sociedade, vivendo essa era de transição para uma era de informação, de uma transformação digital, de uma saúde mais digital, a gente ainda tem essa curva de maturidade do paciente entender que ele precisa entrar no sistema, validar cadastro. Eu falo isso porque a gente recebe todos os dias solicitação de correções cadastrais, e na nossa plataforma do NAVE, o paciente pode fazer todas as alterações por lá. Se ele tem um login e senha, se ele está na plataforma, está o livre acesso a que ele faça essa correção. Então, tem ainda um trabalho de engajamento e transparência na jornada do paciente, seja em saúde, o setor de crédito, eles acabaram avançando mais. Infelizmente, ainda no Brasil, o crédito é mais importante do que saúde, né? Mas quando a gente vai para um lugar de deep web ou dark web, os dados de saúde, eles têm um valor muito maior do que um dado financeiro, de fato, porque são altamente discriminatórios. Uma questão HIV positivo, hanseníase, doenças que são muito sensíveis e com impacto discriminatório muito alto, e não só olhando menores. Então, a gente tem uma cultura e um letramento de evolução que ele vai além do que as pautas das empresas. A gente está falando como, quando eu faço um paralelo aqui com o Código de Defesa do Consumidor, é de 1989, o Código de Defesa do Consumidor. Tem exatamente a minha idade, 36 anos. Então, quando a gente está falando sobre isso, não era uma cultura. Em 89, quando tinha algum defeito, alguma questão olhando algum produto que eu comprava. Hoje a gente tem os juizados, já é cultural. Você chega em muitos estabelecimentos, tem o Código de Defesa do Consumidor, vendas casadas, sobre essa questão. É a mesma coisa que nós estamos passando com esse tema. O paciente, ele quer entender o que vai acontecer com o meu dado? A operadora de saúde vai ter acesso a essa informação? A MEMED pode ter acesso a essa informação de prescrição? Alguma informação do meu diagnóstico fica com a MEMED ou não? Tem CID nessa prescrição? Tem algum acesso indevido de profissional que não era da área da saúde, de quebra de sigilo médico? Eu consigo dar transparência na minha política de privacidade sobre o que eu estou fazendo com os meus dados, sobre o que vai acontecer? Eu trago essa segurança e confiança para o meu paciente, e aí eu convido vocês a conhecerem, a gente lançou na semana passada, em Brasília, com a ANS, com a Anvisa e com a ANPD, o Código de Boas Práticas na área da saúde, olhando para o tema de proteção de dados, que é justamente para a gente conseguir solidificar essa cultura no Brasil, que as pessoas entendam o que as empresas estão fazendo, seja pública ou privada. A Haddad estava nesse evento também, no painel, fortalecendo para que a RNDS esteja em linha com a Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente consiga elevar a maturidade do público e do privado no tratamento dos dados pessoais. Hoje, quando a gente olha majoritariamente as empresas da área pública, subprefeituras e prefeituras, o nível de adequação LGPD é muito baixo. O NIC-BR fez uma pesquisa recente aqui em 2025 que é muito baixo. A gente tem um esforço muito grande e um investimento alto, porque não é só privacidade e proteção de dados, é toda uma camada de governança, FIR HL7, governança na veia, você conseguir fazer a harmonização dos dados, é caríssimo. Eu estou acompanhando muitos projetos de governança de dados, não é trivial, não é simples
fazer interoperabilidade de dados no modo FIRA HL7, conseguir harmonizar método OMOP, são tecnologias que não são simples, assim como as estruturas de cibersegurança para proteger esse dado no prontuário, para garantir que esse acesso ele não está exposto em ambiente e área não logada para profissionais que não são na área da saúde. Então, a gente tem um desafio tecnológico, um desafio de interoperabilidade aqui, mas um desafio de letramento e conscientização, de evolução dessa jornada, seja do médico, do profissional de saúde, do paciente, das instituições de saúde como um todo. É um desafio de país, né? Que vai muito além só do que a questão de dados de saúde. Eu diria que o desafio tecnológico não existe mais, tá? Esse desafio não existe. Ele já está dado e funciona em vários países. A questão é política, a questão é de você realmente colocar isso como política pública e dizer... Exato, é isso que eu quero dizer, investimento mesmo para... A MEMED pode compartilhar dados, a MEMED pode requisitar dados, por exemplo, que está usando o Monjaro e fazer esse compartilhamento com XYZ, tem que deixar muito claro quem pode fazer o que e quando. Porque senão a gente vai errar muito e a gente vai patinar muito. Então, tem que deixar muito claro. Tem uma sentença do juiz, tem que ir para a rede, tem que também mandar esse dado lá eletronicamente para a rede, entendeu? Então, é isso. Tecnologicamente, a gente é um botão, gente, sério mesmo. É um botão. Não tem... Depois que você estruturou, é um botão. E eu consigo, por exemplo, eu quero olhar câncer de pulmão hoje no meu sistema, aqui no sistema que eu fiz. Eu dou um clique e eu olho câncer de pulmão. Eu fiz câncer de mama só, tá? Vou precisar fazer o modelo informacional de câncer de pulmão, que é a minha próxima jornada? Vou precisar. Mas eu dou um clique, tá? Então, existe a estrutura informacional e existe a estrutura tecnológica para fazer isso. Não existe a estrutura política para fazer isso, e o acordo político às vezes vai ter que realmente pôr multa, vai ter que colocar coisas que são... Agora, a hora que o paciente falar assim, eu quero, e ele tem o direito, você tem que, em 24 horas, dar um negócio para ele. Pronto, acabou. Igual os Estados Unidos fez. Se você não der, sua multa vai se multiplicar por dias que você não fez. Pronto, já falei. Fala, André. Não, muito interessante, assim, porque muitas vezes em reuniões me perguntam sobre LGPD, e aí eu digo, bom, a MEMED é uma empresa que emite 7 milhões de receitas digitais por mês, né? Se eu não tivesse, se eu não cumprisse, eu tivesse uma preocupação gigante com o LGPD, certamente eu não estaria operando mais, né? Então, às vezes eu entendo a pergunta, mas não faz muito sentido para a gente. Por outro lado, a LGPD, como a Neuza falou agora, ela também é muito simples, né, no seu conceito, porque ela abre também uma possibilidade que, a partir do momento que o paciente consentiu, você tem uma liberdade gigantesca para fazer uso daqueles dados, e a gente sabe que existe o que é legal e o que é ético, né? Porque o consentimento ele pode estar escondido, né? E na maioria das vezes ele está escondido, o consentimento, e o paciente está consentindo. E só por fim, eu queria dizer que na MEMED a gente não compartilha nenhum dado de paciente com ninguém, né? Nós não entramos em sistemas de prontuário, nem de hospital, nem de consultórios e clínicas. Tecnicamente, a gente abre um webhook e a gente solicita aquelas informações mínimas necessárias para a emissão da receita, e a gente devolve os dados da receita apenas para quem emitiu a receita, né? E jamais a gente, então, compartilha dados de paciente, lógico, dados sensíveis. Eu posso criar painéis com informações, mas mesmo isso a gente ainda não prioriza no nosso modelo de negócio. Na jornada do paciente, que é o nosso tema principal, né, quando o paciente está lá com dor, com preparo de exame, querendo fazer o exame logo, o que você colocar para ele consentir, ele vai consentir. Realmente a ética tem que ser maior do que só... É disfuncional, né, Gustavo? A gente já fez aquisição de um hospital uma vez que o termo de consentimento tinha 17 páginas.
Você está no pronto-socorro, você assinar um termo de consentimento com 17 páginas, é no mínimo, assim, óbvio que quando a gente fez a aquisição, eu falei, gente, por favor, tira isso agora, vamos estudar um outro modelo, porque o direito à saúde, ele tem que caminhar com o direito à privacidade e proteção de dados, não é um em detrimento do outro. Né? Eu estou compliant com a LGPD, mas eu não me importo com o direito à saúde. Essa é a grande mágica do profissional que trabalha com esse tema na área da saúde. Saber conciliar esses interesses de uma forma que seja bom para o paciente. E como é que você faz esse trânsito da jornada? E é possível inovar na área da saúde, trazendo transparência, é possível trazer essa confiança para o paciente, para que ele sinta que ele está empoderado em relação ao tratamento do dado dele. Por isso que quando a gente está falando sobre programas, como é que a gente cria camadas de entendimento para poder fazer esse compartilhamento, para que eles sintam confiança e segurança e para que os profissionais de saúde também consigam explicar para os pacientes o que está acontecendo. Porque se você faz uma tese muito mirabolante, juridicamente mirabolante, que médico que vai conseguir passar isso para o paciente? Vai conseguir explicar isso? É inviável, não faz sentido. Tem que ser entendível. A pessoa tem que ter condições de conseguir entender aquilo que está acontecendo. Não pode ser algo de outro mundo, algo que não seja, né, não tenha condições de explicar. Isso não é direito. Isso não é o setor jurídico, não é ético. Nem com o paciente, nem colocar isso no mundo. Não faz o menor sentido. Esqueci o nome, calma, só um minuto, confirmar aqui. O Alan comentou, né, de letramento digital. A gente tem uma dificuldade de um letramento, muitas vezes, né, natural, de linguagem natural, de português, jurídico e o digital, né? Eu acho que isso vai fazer uma parte cada vez mais importante do sistema de saúde. A gente citou muitas vezes o mercado financeiro como exemplo, né? É óbvio que saúde não é finanças, mas finanças também é algo muito sensível, e o Brasil conseguiu, ao longo do tempo, né, conseguir formar um dos melhores sistemas financeiros do mundo, invejado e discutido no mundo afora. Então, eu concordo 100% com a Neuza quando ela fala que a tecnologia já existe, não é uma questão tecnológica, né? Óbvio que não é trivial, mas não é uma questão tecnológica, é uma questão de governo, mas também de uma estrutura de mercado, né? O mercado brasileiro de saúde, ele foi feito completamente, tem o SUS, que tem um objetivo e um formato muito bom, mas a saúde suplementar, ela foi feita para não funcionar. Então, quanto mais exames você fizer, com ou sem necessidade, é melhor para você, e aí o sistema começa a não fluir bem, né? Então, é algo que, se não mudar a estrutura de incentivos no mercado, eu falo isso já há anos, vai ser muito difícil mudar, porque não é só uma questão de governo, né? Follow the money, né? Vamos seguir o dinheiro, porque sempre importa muito. Gustavo, queria só fazer uma rápida observação sobre letramento, né? Eu, às vezes, discordo um pouco, pela experiência que eu tenho nessa área de tecnologia. A gente, primeiro, né, a gente sabe que a tecnologia e o digital, né, está na nossa vida em tudo agora, né? Uber, iFood, tudo que você hoje compra na Amazon. E quando a gente fala de plataformas de receitas digitais, a gente tem uma parcela bem grande de usuários, por exemplo, que são acima de 60 anos, né, e sem nenhuma dificuldade. Então, muitas vezes eu não observo isso na prática, tá? Eu sou um pouco contrário aí eu acho que sim, existe, claro, como a educação no Brasil, se a gente for discutir aqui, mas eu vejo muito que a gente não enfrenta muito problema, não, tá? Concordo que falta vontade de enfrentar o problema, mas eu sempre cito também, né, me permita discordar um pouquinho, mas eu sempre cito também aquela pesquisa, né, da TIC Saúde, que fala que 7% dos prontuários eletrônicos prontuários no Brasil ainda são em papel, eles não são eletrônicos. Então, a gente ainda tem um gap, uma regionalização muito grande quando a gente fala de mundo digital, né? Receita digital, nós só temos 15% no Brasil de receitas digitais, tá, gente? 15%. Então isso muda muito. Eu queria abrir um pouco mais para as perguntas, tem um pessoal muito bacana aí nos assistindo. Evelyn está aí, Pessi está aí, tem uma galera aí, quem quiser, a Raquel participou, o Alan participou bastante de forma de texto. Alan, se quiser aí falar uma palavra para a gente, fiquem à vontade, pessoal.
Queria parabenizar a Neuza, o André e a Caroline, excelentes aulas e conhecimento amplo aí. Só aprendendo aqui. Parabéns. Obrigada, Eveline. Ó, gente, só para provar para vocês, isso aqui é a minha receita. Eu acabei de voltar do oftalmo. É uma receita impressa. Meu Deus. Impressa. Me passa o contato que eu vou mandar o meu time lá. Um dos grandes hospitais aqui de São Paulo. Impressa. Eu sei disso. Eu Ó, sei. Neuza, eu vou te falar a mesma coisa, mas eu coloquei no Nave da DASA e digitalizou todos os meus exames em menos de 1 minuto, só para fazer também. Eu uso Nave da DASA, tá? Eu uso bastante. Só para fazer um merchan, porque essa tecnologia a gente desenvolveu e a gente brinca que foi feita para mãe com vários filhos, sabe? Que você já tira foto, já faz. Isso é uma forma de usar a inteligência artificial a favor do paciente, né? Porque o tempo que eu gastei para agendar tudo isso foi muito mais rápido do que antigamente, que eu tinha que ficar selecionando cada exame e tudo para ver disponibilidade. Hoje eu já digitalizo e já me mostra a unidade e data próxima. Eu vim com uns 30, tinha uma pedra na vesícula, vim com uns 30 exames, lá joguei no Nave, ele fez tudo para mim. Ai, que beleza! Já que vocês estão falando também, eu vou dizer que a gente agora, a Memed, a gente está se integrando às plataformas de agendamento, tá, dos nossos parceiros, e agora os pacientes vão poder fazer o agendamento... Facilitado, né, André? Só escolhendo a data e a hora. André, vou te convidar para você ir até Curitiba para a gente falar, tá? Vamos, com prazer. Aliás, eu recebi uma mensagem da minha afilhada dizendo que faz tempo que eu não vou lá, então, aí... Preciso... Já tem um motivo a mais, para a gente comer uma carne de onça junto lá em Curitiba. Será um prazer. O André, gostei desse seu merchan, mas vou fazer uma pergunta bem a ver com o tema, né? Como que vocês estão pensando em tratar as questões de convênio, né, autorização de carteira e tal, na hora do agendamento? Ou, por enquanto, seria só particular? Não, boa pergunta. Na verdade, o que a gente faz é integrar com a plataforma que o meu parceiro já tem. Que, por exemplo, vamos pensar num hospital. Eu vou entregar aquele paciente para aquela plataforma. Dali para frente, ele vai seguir o processo todo que o hospital já tem que ter. Então, por exemplo, tem um grande grupo aqui com 17 hospitais que eles estão implementando toda essa parte de autorização e agendamento por IA. Então, eu vou estar integrado a esta plataforma de IA e o que eu vou fazer é só enviar os dados daquela prescrição. Dali para frente é responsabilidade do parceiro. Entendi, porque a gente vê algumas soluções de mercado muito focadas no particular, que é a parte mais fácil do assunto. André, eu acho que tem uma pergunta que você vai conseguir responder com maior propriedade aí do Rafael Ramos, né? Com a digitalização das receitas de medicamento controlados, inclusive as antigas receitas azuis e amarela, como ficará na prática a validação, rastreabilidade e dispensação desses psicotrópicos e o que muda de fato para o médico, paciente e farmácia? Boa pergunta. Na verdade, o processo ele só se torna mais seguro, porque hoje você sabe que, primeiro, né, não posso dizer quem foi, mas você chega na mesa de um médico, você pega ali você retira ali uma guia azul do bloquinho, você faz um garrancho ali e você vai à farmácia e compra. Não vou dizer quem fez isso já na vida, mas com a digitalização, toda a parte, não só de garantir que aquela receita realmente foi prescrita por um médico, né, que hoje no papel você não consegue saber se alguém pegou simplesmente aquele formulário, você não consegue nem ter o controle da gráfica, né? Você sabe como que é fácil hoje fazer um carimbo? Você faz o carimbo de qualquer pessoa, de qualquer empresa, né, em qualquer lugar, e não é diferente para esses outros formulários. E aí você passa a ter uma garantia da origem, e você passa a ter a garantia também da dispensação, porque tudo isso fica registrado. Hoje também é outra coisa que não tem esse registro. Você tem um registro, mas é um registro formal, né? Um formal vinculado ao Ministério da Saúde. Mas você não tem, por exemplo, as questões de dispensação como a gente tem hoje, de saber se aquilo foi dispensado, se não foi. Você tem vantagens, por exemplo,
que muitas vezes a gente acha tão simples, mas elas são significativas. Se você tiver uma receita digital, o médico te prescrever 2 caixas, se ele prescrever em papel, você for numa farmácia, se tiver só uma caixa, ele só pode comprar uma caixa, ele vai perder a receita, ele tem que voltar no médico dele. Se for do SUS, coitado, né? E se eu tenho uma receita digital, a farmácia dispensar uma única caixa, ela dá baixa naquela caixa e fica valendo aquela receita para outra caixa, né? Isso vai acontecer a mesma coisa com os psicotrópicos, então a segurança vai aumentar bastante. E ajuda na jornada do paciente, né? Que não tem que voltar no médico, perder tempo, custo, tudo mais. Pois é. E só por fim também lembrei, o código passa a ser único no Brasil, né? Tá, Rafael? É um código único que hoje é municipal, gente. Você tem noção disso? É municipal, tá? A codificação hoje é municipal. Então, você imagina que controle nós temos. Aquilo ali não serve para nada. Não tem controle de nada, tá? E vai passar a ter controle agora bastante rigoroso. Perfeito. Sim. Eu estou entrando agora no projeto, na parte de medicamento mesmo, tratamento e medicamento. Essa parte, para mim, é a mais complexa, porque eu realmente tenho que fazer dosagem, microdosagem, tem um monte de outras coisas que também tem que ser feitas, além de bater com o CID, bater com a codificação e com esse código único que vai... e com a TC do medicamento. Então, temos muito trabalho pela frente aí, gente. Quem quiser trabalhar, não falta trabalho na área de saúde. Não falta. Só falando uma coisa bem rápido, você falou outra coisa, né? Toda a parte de descrição, de apresentação, de posologia, tudo isso o médico fazendo na mão, a chance dele errar é muito grande. É gigantesca. Muito grande. É gigantesca. Isso, eu vejo todo dia. E aí o paciente, coitado, né? Vai ter que fazer outra impactado. consulta, marcar outra consulta. Quando ele não tem um evento adverso, tá? Quando ele não toma errado, porque está lá prescrito errado, e ele vai tomar errado e ele vai ter um evento adverso. Sim, a nossa plataforma tem toda a parte de interações medicamentosas, alergia, tudo isso, né? Gestantes, crianças. Pessoal, acho que tem uma transformação aqui, Gustavo, só que é um ponto importante para a gente pensar. Digitalização é diferente de transformação digital. A gente ainda vive a digitalização no Brasil com todos os problemas da digitalização. Então, a gente reproduz erros analógicos para dados, né, para sistemas. Então, esse é o problema. Quando a gente está falando de uma transformação digital, é quando a gente elimina essas ineficiências da digitalização para um processo mais fluido, com qualidade, com curadoria dos dados. E nós estamos fazendo ainda essa curva na área da saúde. Como, não sei se foi a Neuza que trouxe, a gente tem muitas discussões de hospitais em que o prontuário ele ainda é físico. Muitas clínicas, muitos hospitais. Então, tem uma curva ainda de atualização digital no Brasil, de transformar tudo isso que é digitalizado em qualidade do dado para uma transformação digital, que aí sim a gente, por exemplo, GovBR, algumas certificações, Receita Federal e outros órgãos que a gente já consegue fazer essa certificação para a qualidade dos dados, digamos assim, né? Tem uma evolução ainda na jornada do paciente quando a gente olha para a saúde. Concordo plenamente. Acho que, dada a hora, em respeito a todos, aproveito que você está com a palavra, Caroline, dê suas palavras finais aí, vamos agradecendo e terminando, por favor. Bom, obrigada, pessoal, agradeço por fazer parte, convido vocês a conhecerem mesmo o Código de Boas Práticas para a área da saúde. Foi um trabalho que congregou muitas entidades setoriais e a ideia é a gente trazer um padrão ético no tratamento desses dados, para como que a gente vai circular esses dados com qualidade, com legitimidade. As empresas que realmente se comprometem a seguir um trabalho com ética, integridade e transparência, esse é o setor que a gente quer, porque eu sou beneficiária também, eu uso o sistema de saúde. Então, o que a gente quer ofertar, a gente precisa construir onde a gente estiver, seja no público ou no privado, com mais transparência e
convido a conhecerem o NAVE, nossos avisos de privacidade, política de transparência que a gente tem de privacidade, a gente colocou ela em legal design, trouxe uma linguagem não jurídica, é um desafio constante de aprimorar e trabalhar nessa área, de trazer mais transparência para o médico, para o paciente, porque é diário, a gente está sempre criando produtos, serviços, interoperando dados, criando novas parcerias, como o André trouxe aqui. Como é que a gente faz isso? Para que o paciente e o médico tenham entendimento. Então, eu convido vocês a conhecerem. E estou à disposição, qualquer dúvidas, críticas, sugestões, estou à disposição. Muito obrigada. Caroline, se o pessoal quiser te acompanhar, é melhor no LinkedIn? LinkedIn. Perfeito. André, por favor. Bom, eu sempre fico feliz porque esse assunto é quase que uma evangelização que a gente tem que fazer, né? Eu, de qualquer forma, estou sempre trazendo essa discussão sobre dados do paciente, sobre dados clínicos, né? E vou continuar fazendo enquanto for necessário, talvez por muito tempo ainda. Agradeço, quero dizer, para quem falou aqui de aprendizado, de aula, na verdade, quem aprende mais somos nós. Eu já aprendi um monte de coisa aqui hoje, com Carolina, com Neuza, e estou à disposição de vocês. Aí é só me procurar também no LinkedIn, vou colocar aqui, acho que já puseram, eu vou pôr meu link aqui também. Tá bom, gente? Perfeito, muito obrigado também, André. Neuza, suas palavras finais, por favor. Queria agradecer esses companheiros aqui de trabalho, a Caroline e o André, foi realmente bastante rico aqui para nós, a gente realmente sempre aprende e sempre vai aprender com a audiência também, né? A audiência nos mandando aqui algumas informações. Obrigado pela sua intervenção, Gustavo. E eu fico à disposição também para vocês conhecerem aí o trabalho que a gente está fazendo. E eu não uso muito redes sociais, não uso muito nem o LinkedIn, só de vez em quando publico lá no CIS, mas de qualquer forma eu fico à disposição para quem quiser conhecer o trabalho que a gente está fazendo e conversar com a gente a respeito. Eu gostaria muito de que a gente pudesse criar um modelo para que pudesse ser compartilhado e virar uma política pública. Basicamente isso. Muito obrigado, Neuza. Quem quiser me acompanhar, eu atuo bastante no LinkedIn. Gustavo Pedreira, é fácil me achar. O papo foi bom, um aprendizado enorme. Eu gosto de sempre trazer algumas coisas mais para o mundo de médio e pequeno porte. Tem muitos, né, dos nossos seguidores que são de médio e pequeno porte, que às vezes as soluções parecem muito distantes. E aí eu volto até com a dica da Neuza, né? Escolhe uma primeira dor e começa a agir, né? Não vamos esperar resolver a solução de tudo. Então, acho que foi um enorme aprendizado. Agradeço a todos. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, Até. pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, gente.